Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, do versículo 1, diz o seguinte: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Amém. Vamos orar pela palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, obrigado pela tua santa presença aqui. Obrigado, Deus, porque podemos sentir, Pai, a tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de adorar o Senhor, de louvar o teu santo nome. Obrigado, Pai, pelos testemunhos que foram dados aqui, Pai amado, que edificam a nossa fé. Pedimos agora, Pai, que a tua palavra fale com os teus filhos, que não seja o Juliano aqui falando, mas o Senhor falando com cada filho teu, com cada filha que está aqui hoje, Pai. Eu sei que o Senhor quer restaurar vidas, eu sei que o Senhor quer trazer conserto, sei que o Senhor quer trazer transformação, Pai. Que possamos estar atentos à tua palavra, que toda distração venha cair por terra agora em nome de Jesus. E que possamos, Pai amado, aprender aquilo que o Senhor quer nos mostrar, e que a tua palavra venha gerar frutos em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, enquanto eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, e durante a semana eu não tive nada claro do Senhor, e hoje eu falei: Deus, a pregação é hoje, tem que vir alguma coisa aí, né? E eu comecei a orar e falar com Deus, e folhei a Bíblia para um lado, e folhei para outro lado, e de repente me veio essa palavra, e eu vou dizer para você, Deus me atropelou essa palavra. Eu chorava lá no escritório lá de casa, eu só não chorava, eu urrava, porque Deus falou muito forte ao meu coração, e eu espero que Ele fale com você também, amém? Esse trecho que eu acabei de ler, é um trecho muito conhecido da palavra, em que uma mulher, ela pega um frasco muito caro, de um perfume muito caro, e ela quebra sobre a cabeça de Jesus, e derrama o perfume sobre Jesus. E nós vamos acompanhar um pouco disso e o significado disso para as nossas vidas. Mas no começo ali, no versículo 1, diz o seguinte: que os chefes de sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro. Jesus, Ele estava curando muita gente, multidões estavam acompanhando Ele, pessoas de todos os cantos. Jesus expulsava demônios, sinais e maravilhas aconteciam, e aquilo despertou
uma inveja tremenda dos mestres da lei. Aquilo despertou uma inveja tremenda dos sacerdotes daquele tempo, do templo que havia em Jerusalém. E eles estavam ali para buscar um erro em Jesus. Eles estavam ali para buscar algo, vamos pegar ele agora. Alguma coisa ele vai pisar na bola, e quando ele pisar, a gente pega ele. E eles viviam ali, de tocaia, tentando pegar Jesus. E quando estava lendo esse trecho, Deus falou ao meu coração que muitas vezes, muitos cristãos vivem assim, procurando erros. Não erros em Jesus, né? Porque aí já é demais, né? Você procurar erros em Jesus. Mas vem procurando erros em outras pessoas. São especialistas em ver os erros. Em ver os erros do seu cônjuge, em ver os erros dos seus filhos, em ver os erros dos seus pais. Especialistas em erros. Tem pessoas que se enchem da palavra não para gerar vida, não para mudar a sua vida nem a vida de outra pessoa. A pessoa se enche do conhecimento de Deus simplesmente para procurar erros em outros líderes, em outros pastores, em outras igrejas, em outros lugares. Especialistas em erros. Jesus era perseguido pelos especialistas em erros, e muitas vezes nós nos perdemos assim. Algumas pessoas preferem ver o copo meio cheio, outras preferem ver o copo meio vazio. Na nossa vida, muitas pessoas vão passar por ela. E qual é a minha função na vida das pessoas? É edificar? É causar mudança para melhor? Ou é só apontar o erro da pessoa? Todos nós erramos, todos nós. Mas sabe, se você viver apontando erros, você não vai mudar nada. A única diferença é que a sua vida vai ser amargurada e os seus relacionamentos vão ser um inferno. Agora, se você louvar os acertos, se você louvar a Deus por aquilo que há de bom nas pessoas, as pessoas começam a querer mudar, sabia? Quando você começa a agradecer, porque geralmente quem louva os erros nunca agradece pelos acertos. Quem aponta os erros nunca é capaz de bater palma quando alguém acerta, porque é o estado de espírito da pessoa que é assim. Ela é assim. Então pode 100 pessoas acertarem, se a próxima errar, ela não vai louvar os 100 que acertaram, ela vai criticar um que errou. Deus nos leva a ter um coração curado, um coração que se alegra com os acertos dos outros, e que se entristece sim com os erros, mas não aponta, e sim chama para perto, e fala: vamos fazer diferente. Meus irmãos, Deus quer que nós construamos relacionamentos saudáveis. Nos relacionamentos saudáveis, as pessoas que estão à nossa volta começam a ficar saudáveis também. Mas nos relacionamentos doentios, as pessoas que estão à nossa volta começam a ficar doentes também. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Como nós temos nutrido os nossos relacionamentos. Deus depositou em mim e em você o Espírito Santo, e através do Espírito Santo, o que flui? Cura, amor, paz.
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que tem fluído de nós? O que tem fluído das nossas vidas, dentro dos nossos lares? Outra coisa que Deus ministrou no meu coração, aliás, com relação ainda a esse tópico, eu fui uma pessoa muito crítica já na minha vida, e eu adorava apontar erro dos outros, e eu gosto muito de ler, de estudar livros cristãos, estudar a palavra, mas teve um tempo da minha vida que eu parecia uma metralhadora, sabe? Eu podia ver alguém pregar errado, falar um negócio errado, eu já mandava ali. E a gente que procura estudar a Bíblia e ler, isso é muito importante fazer isso, todos devem fazer, mas com as intenções corretas. Eu também prestava muita atenção em letras de músicas, canções cristãs. E algumas canções cristãs, infelizmente, não são muito cristãs. Algumas canções falam mais do homem do que de Deus. É quase Deus que serve o homem é o centro e o Deus serve em volta. Então são algumas canções que são teologicamente erradas. E eu ficava prestando atenção nessas coisas. E um dia eu fui pregar numa igreja muito simples, uma assembleia de um amigo meu, que ele é pastor lá. Ele me chamou para pregar. E antes de pregar, tinha as irmãs que iam cantar, né? De repente foi chamada uma menina. Essa menina devia ter entre uns 10, 11 anos. E ela foi cantar. E ela foi cantar uma canção que a minha vista é teologicamente errada. Porque ela fala: vocês vão me ver lá na frente e tal, os inimigos que não me ajudaram e não sei o que, a minha vitória, vocês vão ver minha vitória de pé e tal. Eu falava: nada a ver esse negócio aí, cara. Era tipo um revanchismo, né, e tal. Só que essa menina, ela começou a cantar, e ela começou a cantar aquela música, e eu incomodado com a letra. Enquanto eu estava pensando na letra da música, a menina estava cantando. E eu dentro da igreja, a menina cantando, e eu pensando na letra e ficando bravo por causa da letra da música. E naquela hora o Espírito Santo me repreendeu. E Deus falou assim para mim: Juliano, enquanto o louvor dela sobe até o meu altar, você está perdendo tempo prestando atenção na letra da música. Muitas vezes pessoas perdem o que há de bom por simples olhar crítico, por um simples querer ver o defeito no outro. Eu estava dentro de uma igreja, eu ia pregar e eu não estava louvando a Deus no momento que o louvor estava acontecendo. E quantas vezes nós fazemos isso? Em vez de aproveitar o momento para cultuar, para se entregar, para rasgar o coração, nós estamos prestando atenção em detalhes que não tem nada a ver com o reino de Deus. Você entende isso? Você entende que o Espírito Santo está presente aqui? E muitas vezes nós não experimentamos, porque a nossa mente está em outro lugar, pensando em outras coisas, em vez de estar conectada com o Senhor e falar: Deus, fala comigo, toca em mim, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Outra coisa que o Senhor falou comigo, que ali diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Repita comigo: Simão, o leproso. Olha como é que ele era conhecido. Acho que não é um jeito bom de você ser conhecido, né? Como Simão, o leproso. Mas Jesus não tem problema com esse tipo de publicidade. Ele não tem problema. Se ninguém vai na casa do Simão, o leproso, ele vai.
Jesus vai, ele senta à mesa, se reclina à mesa. Ele sabe que todo mundo vai falar mal dele. Ele sabe que os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, olha lá onde é que Jesus está, na casa do Simão leproso. Nós nunca entramos lá, mas Jesus entra aonde ninguém entra. Jesus faz o que ninguém faz, aquilo que a religião não permite, Jesus faz, porque a graça não tem limites. Jesus vai a quem necessita. É Simão leproso, ele entra, e aonde ele entra tem salvação. É na casa do Zaqueu? Ninguém entra na casa do Zaqueu? Jesus entra. O nosso Deus não tem limites. Muitas vezes nós impomos limites com os nossos preconceitos. Não, porque eu acho que igreja tem que ser assim, eu acho que igreja tem que ser assado, eu acho que para respeitar, meu irmão, Jesus, Filho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Ele se desfez de sua glória, aniquilou-se a si mesmo, e vem como um menino, como um bebê, se sujeita a ser cuidado por mãos humanas. O Rei dos Reis se fez servo, humilde. Ele não viu limites, e muitas vezes nós queremos impor limites religiosos às coisas. A graça quebra as barreiras. Eu lembro que no primeiro ano que eu estava pastoreando, eu fui visitar um rapaz que começou a ir na igreja, e ele era pirado, sabe? Ele era pirado. Já tinha feito muita loucura, e furto, e um monte de coisa, e droga, e um monte de coisa. Eu estou tatuadão assim, sabe? Mas eu gostava dele demais, demais. Ele foi embora, não tá morando mais aqui. Mas naquela época ele morava perto da igreja, e eu fui visitar ele. E quando eu cheguei, eu falei: eu vou tomar um café na sua casa. Ele falou: ô pastor, você vai mesmo? Eu falei: vou. Aí eu marquei e fui na casa dele. E a hora que eu cheguei na casa dele, ele com aquele shortão largo, né? Tudo caindo, a camisetona regata, umas correntes assim e tal. Aí eu cheguei, a mesinha arrumadinha, um pão em cima da mesa, ele tinha passado um café, ele morava com a mãe dele. Eu até advoguei para o pai dele, que estava preso já também, quando eu advogava ainda. E eu fui pegar o pão e falou: não, pastor. Falei: não. Ele falou: não, deixa que eu corto para você. Ele cortou o pão assim para mim, pegou a faca, passou manteiga no pão. Falei: que isso, rapaz, para com esse negócio aí, deixa que eu me sirvo. Ele falou: não é todos os dias que recebemos um homem de Deus na nossa casa. Meu irmão, eu fiquei tão constrangido, tão constrangido. Eu sei que muitos talvez olhassem para ele e não entrassem na casa dele, mas é um cara tão especial. Muitas vezes nós limitamos o agir de Deus. Deus, Ele quer usar a mim e a você para fazer diferença, para entrar na casa do Simão leproso. Deus falou que todos nós temos um Simão leproso na vida, sabia? Todos nós temos um, que é nossa responsabilidade, que é aquele que ninguém visita, mas a gente vai. É aquele que ninguém dá moral, mas a gente dá moral. É aquele que as pessoas falam: ih, Juliano, de novo, você está insistindo nisso daí? Eu falo: de novo, meu irmão, vamos para cima. Um dia a obra acontece, um dia as coisas mudam. Você vai ser desafiado, e muitas vezes
Mas qual é a nossa postura? Não é desistir, é permanecer, porque Jesus não desistiu, e nós também não desistimos. Não é agir fazendo o que a pessoa quer que seja feito, mas é fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. E Jesus estava ali dentro da casa do Simão leproso, e ali fala o seguinte: aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Meu irmão, essa mulher, ela teve a sensibilidade, ela se preparou para aquele momento. É alguém que já estava se preparando há algum tempo já para fazer aquilo. O vaso de alabastro, o preço dele, depois os discípulos vão falar ali na frente, era equivalente a 300 denários. 300 denários era 300 moedas de prata. Um denário era uma moeda de prata, equivalente a um dia de serviço. Então aquilo que ela estava fazendo ali equivaleria a um ano de serviço praticamente, tirando os dias que não se trabalhava. Um ano de serviço ela guardou para comprar aquele perfume, porque ela queria dar o seu melhor para o Senhor. Eu fico pensando, sabe no que? Naquele momento, ela chegando perto de Jesus, com aquele perfume, e ela, com o coração batendo forte, pensando: chegou o momento, aquilo que eu venho me preparando há mais de ano, chegou o momento, Jesus está aqui, aquilo que o Espírito já tinha revelado a ela. Eu tento imaginar o olhar dela, o que ela estava pensando naquele momento, se aproximando de Jesus, e ela resolve quebrar aquele vaso e derramar sobre ele. Meus irmãos, o que ela fez foi dar a Jesus o que ela tinha de melhor. Quando eu estava lendo esse trecho, Deus falou muito forte comigo. Porque eu pedi perdão a Deus. Falei: Deus, eu sei que eu não dou o meu melhor. Eu sei que eu poderia me doar muito mais. Eu nunca fiz uma oração para o Senhor pedindo milhares de vidas para o Senhor, nunca. Muitas coisas que eu orei e pedi a Deus, Deus me deu. Mas eu vi aqueles grandes homens de Deus que oravam assim: Senhor, dá-me almas, dá-me milhares de vidas, para eu levar o Senhor. Alguns avivalistas oravam assim: dá-me almas ou que eu morra. Eles chegavam num nível de compromisso com a obra de Deus, de dedicação à obra de Deus, que eles não pensavam em mais nada a não ser levar vidas ao Senhor. E eu confesso a vocês que eu tenho tentado proceder da melhor forma, mas eu nunca pedi isso ao Senhor, porque eu sei
o nível de entrega que isso demanda. Eu sei que para que isso aconteça, eu tenho que quebrar o que eu tenho de melhor. E muitas vezes eu sei que eu me acomodo na situação que eu estou. Meus irmãos, essa palavra eu pedi perdão a Deus, falei: Deus, me perdoa, porque eu quero mudar as minhas orações de hoje em diante. Deus quer levar todos nós como igreja a um novo nível de amor por Ele e de amor pelas vidas, um novo nível de entrega ao Senhor. Essa mulher não pensava em mais nada a não ser agradar a Cristo, agradar a Jesus. Ela preparou o melhor dela ali. Meus irmãos, muitas vezes nós tendemos a viver uma vida religiosa, uma vida de ir nos cultos, alguns de vez em quando, uma vida de achar que tá bom, não, eu fiz minha parte, não, que nem a Juliana falou, não, entreguei aqui o meu dízimo, entreguei a minha oferta, não, eu comprei a cesta básica. Não é isso. Dá o seu melhor a Deus, é viver com a mentalidade do reino, é buscar os perdidos e trazer para o Senhor. Muitas vezes nós passamos a nossa vida preocupado conosco, com fazer a nossa vida dar certo. Ah, Juliana, mas o meu casamento tem que dar certo primeiro, o meu emprego tem que dar certo primeiro, eu tenho que pagar aquela conta ainda que eu tenho no banco, eu estou com aquele cheque devolvido, é aquele boleto que vai vencer, é isso e aquilo, nem a minha família, nem o meu filho é salvo ainda, como que eu vou buscar outras pessoas para Jesus? Como que eu vou testemunhar lá fora, se na minha casa as coisas não estão resolvidas ainda? E quem disse que tem que estar resolvido? O que tem que estar resolvido primeiro é o nosso coração, é o nosso coração totalmente entregue na presença de Deus, e fala: Deus, faz o que o Senhor quiser fazer, a minha vida é sua. Tem pessoas aqui que já oraram isso, e depois se acostumaram com a vida religiosa. Meus irmãos, Deus não nos chamou para viver uma vida meia boca, Deus não nos chamou para sermos mornos, não. Deus nos chamou, em primeiro lugar, para nós alinharmos o nosso coração com Ele. Mas quem alinha o coração com Deus, só tem uma coisa que Ele quer em segundo lugar: vidas salvas. Porque se Jesus é o que você tem de melhor, o que você quer levar para outra pessoa? Jesus. Você entende que quando Ele está no centro, é isso que nós professamos a outras pessoas? Essa é a verdade. Muitas vezes nós não professamos porque o que está no centro somos nós mesmos, são os nossos negócios, é o nosso trabalho, às vezes é o pecado que tira a gente do prumo. Mas Deus nos chama a vivermos uma vida de entrega total na presença dEle, sem desculpas. Essa mulher se preparou para esse momento, e muitas coisas Deus está preparando a minha vida e a sua, para que nós possamos dar esse mergulho, para falar: Deus, para cá eu não volto mais, é daqui para frente eu vou viver essa vida que o Senhor tem para mim. Eu vou ser missionário aonde eu estiver, eu vou falar do Senhor aonde eu estiver.
Tem o pastor Mano, ele é pastor do pastor Cezinha, que veio aqui pregar. Pastor Mano, ele é pastor lá no Rio de Janeiro. Ele é muito fera. E um dia, ele estava numa roda, numa conversa assim, com mais pastores. E o pastor Mano pastoreava a igreja metodista de Mandaguari. E a igreja metodista de Mandaguari era a maior igreja metodista do Brasil. Ele ficou 16 anos lá. E a igreja explodiu. Ele fez... E o pastor Mano é um cara muito especial assim. E um pastor perguntou para ele: ô Mano, como é que acontece essas coisas, cara? Minha igreja não vai para frente. Eu sou pastor há tanto tempo, o negócio fica encruado, o negócio não vai. E aqui é se mover e tal, o que está acontecendo? E o pastor Mano, ele é apaixonado por discipulado, apaixonado por andar junto com as pessoas, por ministrar a palavra assim, um a um. E ele falou assim: o que você faz quando você vai no mercado? Daí o pastor falou para ele assim: eu vou fazer compra, ué. Ele falou: então, eu vou fazer discípulo de Jesus. Essa é a nossa diferença. Então, quando eu vou no mercado e o caixa vem conversar comigo, eu começo a ministrar Jesus sobre a vida do caixa. E eu tento trazer ele para o discipulado, para que ele aprenda a caminhar com Cristo. Essa é a diferença. Em quantas igrejas nós vemos situações completamente diferentes, em que pessoas pregam do púlpito um negócio, uma hora que chega lá fora, a hora que chega no mercado, a hora que chega, nem lembra que é crente, às vezes não lembra nem que é pastor, lembra que é crente, distrata o outro. Uma vez eu estava sentado numa roda assim, numa pizzaria, um irmãozinho foi comigo ainda na pizzaria, começou a brigar com a senhora que estava servindo a gente. Eu queria me esconder debaixo da mesa, falei: meu Deus do céu, vai falar que é da minha igreja ainda. Pessoa destratando o garçom, porque não considera como um igual, e não vê essa pessoa como objeto do amor de Deus, não olha para ela como discípulo, um provável discípulo de Cristo, porque essa pessoa se acostumou à vida religiosa, em que igreja é igreja, lá fora, lá fora. Meus irmãos, Deus, Ele quer fazer algo especial nas nossas vidas, você crê nisso? Depois ali diz o seguinte: depois que ela vai, ela quebra o frasco e derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus, diz assim: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Esse mesmo texto que nós lemos em Marcos, ele está escrito lá em Mateus 26, no versículo 6. E lá diz o seguinte: que quem repreendeu ela foram os discípulos. Os discípulos de Jesus, não foram os fariseus, não foram os próprios discípulos, porque eles ficam indignados com a entrega dela. Toda vez que você for se entregar por inteiro a algo que Deus chamou para fazer, você vai irritar os mornos, você vai irritar quem deveria estar fazendo. Eles ficam indignados e começam a achar um jeito de criticar a atitude dela. E fala: pensa bem, olha, isso daí na verdade não precisava ser desse jeito, não precisava ter quebrado esse vaso e derramado tudo, né? Podia ter vendido
e pegar o dinheiro dado aos pobres. Então, o crítico sempre vai ter uma desculpa para criticar, porque no fundo aquilo está ofendendo ele. Aquela entrega que aquela mulher está dando está ofendendo todos os discípulos em volta, porque quem deveria estar fazendo aquilo eram eles. Essa mulher não viu limites na entrega dela. E quantas vezes nós colocamos limites nas nossas entregas? Ah, Senhor, eu vou, mas eu vou até aqui, ó. Não, se o Senhor abençoar os meus planos, aí eu vou fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Não, se o meu casamento for consertado, e nós começamos a colocar barreiras. Não, quando eu terminar de pagar todas as contas, eu vou ser fiel ao Senhor. Não, Senhor, eu não vou testemunhar para nada que o Senhor fez na minha vida, porque eu não sei pregar, eu nem conheço a Bíblia direito. Como é que eu vou falar do Senhor para outra pessoa? Nós sempre colocamos as barreiras. Um dia eu ouvi um pastor dizer o seguinte: sabe por que nós colocamos barreiras? Porque se eu não colocar barreira, eu vou ter que fazer. Então eu invento uma barreira e coloco na minha mente: não, essa barreira aqui, eu não faço isso por causa disso. Mas em Cristo não existem mais barreiras. Nós somos chamados a viver o Evangelho de forma sobrenatural. Eu estava conversando com a Simone hoje, depois que eu tinha preparado a palavra, eu falei para ela: amor, tem coisas que Deus tem que mudar aqui dentro, porque eu ainda sou muito racional em muitas coisas, porque eu aprendi a ser racional. Leitura traz isso, porque eu vi muita gente fazendo irracionalidade e usando da fé para justificar, e aquilo me deixava louco, sabe? O cara não está vendo que está errado esse negócio aí, depois quer colocar Jesus no meio do negócio para querer consertar. E é verdade, pessoas pecando no básico, e depois usando uma espiritualização para justificar os erros. Isso daí me irrita muito. Mas o problema é que, se você for racional demais, você anula a fé. E eu percebi que agora o próximo passo é só em fé. Tem hora que a racionalidade tem que ficar de lado, e o mergulho tem que ser mais profundo, porque Deus quer ver milhares de vidas sendo salvas. Deus quer ver milhares de famílias sendo alcançadas, restauradas, transformadas pela minha vida e pela sua vida. Ele quer que nós comecemos a deixar a nossa racionalidade um pouco de lado, para começar a viver de verdade o propósito de Deus. Muitas vezes isso vai gerar insegurança, mas é necessário. É necessário. Eu lembro, esses dias atrás, que eu fui lá, até que falei no domingo passado, que eu fui pregar lá no colégio, dar uma palestra, né, motivacional, no Barão. Meus irmãos, eu tomei uma decisão na minha vida. Nós vamos adotar aquele colégio, nós vamos de encontro àquelas crianças e àqueles jovens. Ali eu já imaginei aquele pátio cheio, lotado, com todas as turmas, e nós vamos estar lá ministrando Jesus na vida deles. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para isso. Deus chamou a mim e a você para isso. Nós temos um trabalho na PAC, que hoje o Wesley que está à frente do trabalho na PAC. A PAC é um lugar onde se recupera detentos, pessoas que têm bom comportamento. Na prisão eles vão para a PAC, e a PAC é um lugar onde tem cursos, onde tem estrutura, onde
eles são bem tratados, tem comida boa, e ali é feito um trabalhar de ressocialização. E é importantíssimo, porque Jesus disse que nós deveríamos visitar os presos, nós deveríamos ministrar ele, e o Wesley tem um chamado na vida dele com relação a isso, que Deus já falou para ele há muito tempo atrás. Mas ir para os colégios é muito importante, porque para que eles não tenham que chegar na PAC, para que eles não tenham que chegar nas prisões, nós temos que alcançar as nossas crianças, e Jesus, Ele quer entrar lá, Ele quer fazer. A questão é nós nos posicionarmos, porque o mundo ele não espera, o inimigo ele não espera, mas nós esperamos, nós damos as desculpas. Mas se eu entrar no colégio vão me denunciar, se eu fizer isso vão fazer. Deixa fazer, meu irmão. Quer prender, deixa prender, mas o nome de Jesus vai ser proclamado até os confins da terra, em qualquer lugar, porque Ele é o Rei do universo e tem autoridade sobre toda a terra. Não há limites para o agir de Deus. Vamos parar de colocar os mais, o porém, o no entanto. Vamos parar e só viver o nosso chamado. Esses discípulos criticaram ela, mas Jesus se alegrava com ela. Você entende isso? Quando você estiver fazendo a obra de Deus mesmo, apaixonado, mas vai chover pedrada nas suas costas, pode ter certeza disso. Se você está fazendo pelo amor do Senhor Jesus, deixa vir as pedradas. Paulo dizia que ele se orgulhava, porque nele existia, as marcas de Cristo estavam sobre ele. Ele olhava para a vida dele, e ele via os cortes, e ele via tudo que ele sofreu, os apedrejamentos, e ele fala assim: dos meus críticos, eu só mostro as marcas do evangelho que eu vivo. Muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa imagem, com o que vão falar. Virou crente agora então, agora ficou louco, está pregando na praça, ficou doido agora. Então você entrou num bar, e você fez reunião no bar agora, e começou a fazer célula no bar, começou a orar pelos bêbados agora, endoidou. Aonde nós entrarmos, os demônios têm que sair. Aonde nós entrarmos, a cura tem que acontecer. Quando nós nos posicionamos, meus irmãos, o inferno treme, porque fala: o quê? Aquele meia boca, aquele morno. Eu fico pensando, o diabo assim, o Julianinho, aquele que ninguém botava fé, nem eu, agora se posicionando diante do Senhor. E vai ser assim nas nossas vidas, porque Deus chama cada um de nós a termos posição, a darmos o nosso melhor, sem encontrar barreiras. Essa mulher, ela foi extravagante, extravagante. Como você quer ser conhecido, aqui na terra e lá nos céus? Pelo que você quer ser lembrado? Quando a pessoa morre, ninguém lembra o carro que ela tinha, ninguém lembra a casa que ela tinha, ninguém fala: nossa, tinha muito dinheiro. Ninguém lembra disso. Mas quando você vive o propósito de Deus e toca a vida de centenas, de milhares de pessoas, da sua família, isso é inesquecível. Essas são as marcas eternas que ficam. E muitas vezes nós estamos passando a vida lutando por coisas que vão perecer, por coisas que vão passar, e as coisas eternas que nós deveríamos estar nos apegando, nós não estamos pensando nas coisas do alto, nós não estamos vivendo o nosso chamado.
Meus irmãos, todos nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Os frutos têm que aparecer. A palavra diz que os sinais seguirão os que creem. Tem muito crente seguindo o sinal. Ó, lá naquela igreja tem milagre, ó, lá tem revelação, ó, lá tem um irmão que faz não sei o que lá, e dá aquela montoeira de gente. Mas não são os cristãos que seguem os sinais, são os sinais que seguem os cristãos. Então, quando nós estamos alinhados com Deus, os milagres nos perseguem. Onde nós estamos, o milagre acontece. Eu não tenho que buscar em outro lugar, mas é Deus em mim, o Espírito em mim. Essa é a esperança da glória de Deus se manifestando através dos seus filhos. E não tem melhor nem pior, todos nós somos filhos de Deus. Não tem mais escala, o sacerdote não está mais perto. Antes estava. Antes precisava de um sacerdote para intermediar, para fazer o sacrifício. Agora não tem mais, porque todos foram feitos sacerdotes diante de Deus. Quando Jesus rasgou o véu, não tinha mais separação. Abriu-se um novo e vivo caminho, em que todos nós somos chamados para viver essa vida de milagres, amém? Eu estou partindo para o final aqui. Jesus diz assim: deixem-na em paz, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Repita comigo: ela fez o que pôde. Você acha que você pode falar isso para Deus? Eu já fiz tudo o que eu posso. Eu já entreguei tudo que eu tinha para entregar. Eu já preguei para todo mundo que eu podia pregar. Eu já alcancei todo mundo que eu podia alcançar. Eu já falei do amor de Deus a todas as pessoas que passaram por mim. Será que nós podemos falar isso? Essa frase mexeu comigo. Jesus está dizendo sobre ela: ela fez o que pôde. Meus irmãos, quem dera um dia Jesus possa falar isso de nós. Ela se entregou por inteiro. Ele fez o que pôde enquanto estava na terra. Ele pregou o meu nome a todo mundo. Todo mundo que passou por ele foi alvo do amor de Cristo. Deus nos chama para um compromisso verdadeiro, não religioso, não para os outros verem, não porque vão pensar, não. Um compromisso fiel com o Senhor. Ele diz: derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, olha, o Evangelho não tinha saído ali ainda, Jerusalém, Samaria, não tinha saído ali ainda, os arredores, mas Jesus já está profetizando. Ele fala: esse Evangelho que vocês estão vendo, vai ser pregado em todo o mundo, e quando ele for anunciado, o que ela fez será contado em sua memória. Meus irmãos, eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que falaram que quando estavam num momento especial com o Senhor, sentindo muito forte a presença de Deus, de repente começaram a sentir um perfume tão suave, tão bom, sentiram uma paz tão tremenda. Jesus, até hoje, testemunha acerca daquilo que essa mulher fez para Ele, porque ela deu o seu melhor para Ele. Os discípulos depois aprenderam isso também. Depois que o Espírito Santo desceu, eles também deram o melhor, deram a sua vida a Deus. No versículo 10, no final diz assim:
Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procuravam oportunidade para entregá-lo. Logo depois daquela entrega da mulher, quem que cuidava da bolsa do dinheiro? Judas. Quem que ficou mais indignado com a entrega dela? Judas. De todos os discípulos, o mais indignado é Judas. Por quantas moedas de prata Judas entrega a Jesus? 30 moedas. O que essa mulher fez foi o serviço de um ano, 300 moedas, 300 denários. Ela comprou e deu o melhor. Judas, por 30, traiu Jesus. Só por 10% do que ela entregou. Deus, Ele falou comigo, e eu sei que Ele está falando com você também. Pelo que você vai querer ser conhecido na sua vida? Pela sua entrega, ou por aquilo que você pensa em ganhar com Cristo? Jesus sempre abençoa. Jesus não deve nada para ninguém. Eu não conheço ninguém que deu a Deus, que Deus ficou devendo para ele. Deus sempre deu muito mais do que a pessoa merecia. Inclusive na minha vida, Deus me deu muito mais do que eu mereço. Mas eu não quero ser conhecido pelo que Deus me deu. Eu não quero ser conhecido para contar aqueles testemunhos: olha, eu ganhei casa, eu ganhei carro. Não. Eu quero ser conhecido pela minha entrega ao Senhor. Você quer ser conhecido pelo quê? Jesus quer você integralmente para Ele, sem reservas. Pode ter certeza que o seu testemunho, se você entregar de verdade tudo, você não tem ideia de onde vai chegar isso. Quantas pessoas vão ser alcançadas, abençoadas, transformadas. Mas Ele quer que você dê um passo hoje de fé. Fique de pé no seu lugar.